Muito bem, caros alunos da Faculdade NAP. Essa, então, é a primeira de uma série que vai ser uma playlist no YouTube de como analisar as íris nas várias modalidades e várias disciplinas do curso de pós-graduação em iridologia aqui da Faculdade NAP. Iridologia e naturopatia. Então, a minha ideia aqui, não é dar o peixe, né? Eu quero ensinar a pescar. Eu posso passar meu conhecimento, eu não posso passar a minha sabedoria. O saber é meu, né? O saber só vai ser de vocês à medida que vocês continuarem olhando íris, continuarem a fazer casos clínicos, continuarem a preencher as fichas de casos clínicos, aí o conhecimento passa a ser saber. E quando ele passa a ser saber, ele é de vocês, tá? Então deixamos combinado assim, né? Bom, o que nós podemos fazer para analisar, agilizar a análise da íris? Como aqueles que já fizeram iridologia orgânica sabem que eu tenho um segredinho de profissão que eu ensino, que é decorar as 7 zonas na íris. Você já decorou as 7 zonas, os 7 sistemas? Portanto, decore os 7 sistemas na íris. Isso vai trazer agilidade à sua análise. Vamos repetir isso? Então vamos lá. A primeira zona ou primeiro sistema na íris é o estômago, que ele fica mais ou menos na região mediana, né, aqui do colarete, certo? Nós podemos ver aqui, nós temos marcação aqui na área estomacal dessa pessoa, né? A segunda zona é o intestino. O intestino vai se mostrar com a conformação do colarete. É a segunda zona, tá? A terceira zona é por fora do colarete, onde a gente tem esse amarelado aqui, certo? E assim por diante. A quarta zona, o que é o interior dos órgãos e o ósseo muscular. A quinta zona, que é o exterior dos órgãos e o restante do ósseo muscular. A sexta zona, que é onde nós temos o circulatório e o linfático, e a sétima e última zona, que é onde eu vou ter pele e orifícios. Por que decorar 7 zonas? Porque isso traz agilidade à sua análise da íris. Por exemplo, se nós olharmos essa íris, observe bem e me diga, qual é a zona mais marcada? É aqui, na região estomacal? É aqui na região intestinal? É aqui no sistema glandular? É aqui no ósseo muscular? Na quarta e quinta zona? É no circulatório linfático ou é em pele e orifícios? Bom, eu já sei a resposta. E você? Dê uma boa olhadinha e tente identificar qual o principal problema dessa pessoa. Tá? Eu vou apagar aqui novamente as linhas para nós vermos qual é o sistema mais marcado. Ó, conseguiu identificar? Se você disse que é o glandular, que é aqui por fora do colarete, você acertou em cheio. Olha como está marcado a zona glandular dessa pessoa. A principal disfunção é glandular. Isso traz agilidade à análise. Então, depois, na sequência, nessa playlist de análises de íris, nós vamos analisar o comportamental, e aí nós vamos ver as áreas gatilho do sistema RAID, o perfil de personalidade, né, e algumas coisas importantes da parte comportamental. Mas, antes disso, você também pode fazer a abordagem que nós falamos na aula de iridologia orgânica ou clínica. Se estiver mais marcado no quadrante superior, a origem deste problema glandular é mental. Se estiver mais marcada na parte inferior, é genital urinária. A origem dos problemas. Urinária, né? Se estiver mais marcado na área nasal, o problema é comunicativo. E se estiver mais marcado no quadrante temporal de uma ou ambas as íris, é emocional. Então, essas duas análises são importantíssimas para se traçar a estratégia terapêutica, porque aqui eu posso ver
que eu tenho um problema glandular, mas é de origem mental, né? A mente é que está afetando, porque é o quadrante mais marcado na íris. Então, use essas abordagens, use isso que vai trazer agilidade à análise. Veja que quantos segundos você levou para ver essa abordagem? 10, 15 segundos? Mesmo que você levar 1 minuto, mas você já sabe o principal problema e a origem do problema. Então, isso vai trazer agilidade à sua análise, né? Uma vez feito isso, aí você pode passar para abordagem por órgãos. Eu já sei que o sistema glandular é o mais marcado. Então, todas as glândulas, né, vão estar, de alguma maneira, marcadas, né? Mas eu posso observar outras coisas, como, por exemplo, ó, pegando o mapa da iridologia orgânica, o mapa da Ellen Jensen, que é esse aqui que eu uso, né? Existem mapas com mais informações, mais modernos, tá? Só que hoje em dia existe uma super informação, tá? O que é super informação? Os mapas estão com tanto conteúdo que fica difícil fazer análise, tá? Eu aconselho assim, quando fazer análise do orgânico, é orgânico. Quando fazer comportamental, é comportamental. Quando fazer a nova topografia do colarete do John Andrews, é a nova topografia do colarete do John Andrews. Não misture as escolas, porque isso vai confundir a sua mente. Então, está fazendo análise do orgânico, usa apenas o mapa orgânico, certo? Depois você pode usar as demais abordagens, né? Porque daí, senão eu vou ter muitas informações no mapa, e isso, em especial para quem está começando, pode trazer dificuldade na análise, né? Então, se nós formos pegar aqui, ó, o mapa orgânico, o meu aqui está em inglês, tá? Mas já está lá na parte de materiais da disciplina, o traduzido ali para vocês, tá? Então, não tem como a gente desperceber uma grande lacuna aberta nos rins, né? Ah, professor, mas eu nem tinha visto isso, né? Claro, por enquanto é conhecimento. Você vai identificar quando for o seu saber. E só existe uma maneira de você saber: analisando, analisando e analisando íris, certo? Então, se nós olharmos bem, nós vamos encontrar aqui, ó, pétalas desencontradas. Então, os meus alunos têm que saber de cor. 2 pétalas desencontradas no órgão. É indício de quê? Se você fez bem a sua lição de casa, você já sabe. Problema crônico no órgão. Nesse caso, problema crônico na área renal. Se vocês pegarem a apostila da iridologia orgânica, no final lá tem um glossário de termos iridológicos. E aí um dos termos está lá é uruzeína. Uruzeína são problemas urinários, né, e renais, que se apresentam na íris com uma cor amarelada, que é essa cor que nós observamos aqui, ó, por fora do colarete, né, uruzeína, tá? Então, eu já sei que tem problema glandular, eu já sei que tem problema renal, né? Eu posso observar outras coisas, como, por exemplo, os tufos, né? Esses tufos aqui, que nós, iridólogos, conhecemos como rosário linfático, ou seja, essa pessoa tem linfa infartada, e se a linfa está infartada, ela não flui, e quer dizer que a imunidade da pessoa pode estar comprometida, certo? E aí nós temos que levar isso em consideração, né, para traçar as estratégias terapêuticas, certinho? Muito bem. Então, na sequência, o que nós podemos também observar nessa íris? Nós já vimos que a área gastrointestinal, né, nós falamos no início, está muito marcada, né? Nós temos aqui o anel de absorção, que é esse anel que fica aqui, ó, na órbita pupilar interna, né? Que ele também está bem marcado aqui, né? E ele tem partes onde, como aqui, ele se concentra mais, em alguns lugares o anel ele adelga ou simplesmente some, né? Como eu mostrei ele nas setinhas, tá? Isso quer dizer, quando o anel ele não é íntegro, quando ele tem partes ausentes, a pessoa tem uma parca absorção de nutrientes. E aí as estratégias terapêuticas, né? Limpeza intestinal, observar como é que está a ingesta de magnésio, a importância da vitamina D, e em especial a D3,
a vitamina K2, MK7, tudo que aumenta a absorção de nutrientes, né? A limpeza do fígado e da vesícula com sulfato de magnésio, né? Entra lá no nosso canal do YouTube e procura lá. Limpeza do fígado e da vesícula com sulfato de magnésio. Vocês vão aprender então como fazer um detox profundo, eliminando as toxinas da área gastrointestinal, desopilando o fígado, retirando as pedras da vesícula e melhorando a absorção de nutrientes. Tá? Claro que para isso depois é preciso entrar com probióticos, só que essa não é uma aula de tratamentos, é uma aula de análise da íris. Tá? Então, uma vez que eu já fiz a abordagem sistêmica, já decorei os 7 sistemas na íris, já vi que a íris tem problema glandular, já vi que ela tem problema renal, já vi que essa íris tem baixa imunidade ou linfa infartada. Isso aqui já seria o suficiente, né, para mim traçar estratégias terapêuticas. Por menos que você saiba, mesmo que você esteja começando apenas na iridologia, você sabe muito mais que a pessoa na sua frente, né, e que muitas vezes não se dá conta dos problemas orgânicos pelas quais ela passa. Tá? Então você já pode traçar as estratégias terapêuticas com base nessas informações, certo? Agora, professor, mas tudo bem, mas e aí? Tem mais coisa aqui, ó. Eu consigo ver aqui raios na área cerebral, né? Quando eu tenho raios solares na área cerebral, eu tenho que determinar se elas estão na área nasal ou temporal. Então, isso também são informações relevantíssimas, né? Por exemplo, os raios que estiverem na região temporal, né? De têmpora, para o lado de fora da íris, né? Ó, faça assim, ó. Passa um traço entre 11 e 1 horas e divida ao meio, tá? Os raios que estiverem na região temporal, como é o caso que eu tenho aqui, são problemas histológicos, físicos na área cerebral. E os raios que eu tenho na área nasal, né, são problemas psicológicos, quase sempre uma tendência depressiva, né, algum trauma não resolvido. Então isso também vai me dar informações muito importantes para traçar a estratégia terapêutica. Só que eu já estou entrando na parte comportamental, que vai ser a nossa próxima aula, né, a próxima íris que nós vamos analisar. Mas veja que com poucos detalhes, nós estamos aqui há pouco mais de 10 minutos, né? Você já traçou a estratégia terapêutica, você já sabe os principais problemas da pessoa, sabe a matriz emocional que tem que tratar e sabe o principal sistema que a pessoa tem necessidade de tratamentos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? A próxima aula nós vamos falar, então, a aula prática sobre como analisar o comportamental na íris, ok? Fique conosco, assista no nosso canal no YouTube, essa playlist é só sobre casos clínicos em iridologia. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.